Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Investindo no Sucesso. E antes de abordar o assunto do vídeo, a gente gostaria de pedir desculpas pelo esse período que tivemos um pouco afastados, mas já foi resolvido, vida que segue, vamos continuar nossos projetos. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco com vocês sobre quais são os setores da Bolsa, que a gente já tratou muitos assuntos com vocês, mas ações em si, ela tem vários setores que você tem que saber, né? Um pouco de cada setor onde você vai querer investir, até porque você não vai investir a esmo, né? Exato. E qual a importância de você entender sobre os setores? Bom, a importância, por exemplo, Pablo, tem um amigo que você conhece há muito tempo e você confia muito nele. Então o que a gente faz? Ele chega e diz assim, tô com uma proposta aqui, tô investindo aqui, sei lá, ele trabalha, vamos supor, com gado. Tô comprando aqui umas cabeças de gado e queria saber se você quer entrar comigo no negócio. Vamos entrar lá no negócio lá comigo, o setor de gado que eu entro, que é de fazendas, é muito bom, geralmente eu tenho muito lucro, geralmente eu não perco. Então você, pelo que a pessoa vai lhe falando, pela confiança que você tem por ser um amigo, pelo setor que ele está investindo, que ele está trabalhando, que ele está atuando, tudo isso vai agregando valor ao que você quer, tudo isso vai agregando valor ao que você vai fazer juntamente com a pessoa lá que lhe deu que fez a proposta. Então, quando o cara faz essa proposta e você confia, você chega lá, é muito mais fácil de você entregar o dedo na mão dele. Mas vamos supor que chega uma pessoa que chega lá, né, na sua empresa, no seu local de vivência normal, uma roda de amigo. Rapaz, estou investindo em um negócio aí lucrativo aí. É o quê? É um negócio sigiloso, eu não posso estar falando assim para não estragar. Isso aí é muito mais difícil porque você não confia, você não conhece a pessoa, não tem como você confiar. Então, entender sobre os setores é entender onde eu estou colocando o meu dinheiro. Porque se a gente for parafraseando o Warren Buffett, ele diz que você deve entender muito bem onde você está alocando seu capital. Então, quando você entende, fica muito mais fácil de você entrar na hora certa, sair na hora certa, porque você está entendendo o negócio. Por isso a importância de a gente abordar o assunto setores, porque são esses setores que você vai aprender a identificar com o tempo e lhe mostrar se você está fazendo um bom investimento ou se você não vai estar fazendo um bom investimento. Pois é, aí nisso aí você vai bater logo de frente com o quê? Dois tipos, assim, digamos assim, principais, né? Cíclicos e os não cíclicos, né? Exatamente. Porém, para quem é iniciante, né? Digamos assim, o pessoal que é iniciante, você tem que prestar muita atenção. É bom você entrar nos que são menos cíclicos, aqueles que são mais perenes, né? Exato. O que são os setores mais perenes? São aqueles que já estão provados pelo tempo, né? Exato. Você consegue ver que não vai ter uma queda brusca, digamos assim, porque tem certos tipos de ativos que se você comprar, você vai se impressionar, porque você compra com um mês e ele já tá lá embaixo já. Então você não vai saber, né, no futuro onde é que aquela empresa vai estar, qual o posicionamento dela, porque uma empresa, já está dizendo, uma empresa, né, é um conglomerado de pessoas, de assuntos, de ações que eu falo, ações dessas pessoas, e por mais que às vezes uma empresa e um setor possa ser bom, se o cara toma uma decisão errada, ele pode levar essa empresa à ruína muito rápido, porque é difícil chegar ao topo, mas quanto mais você chega ao topo, mais fácil é de cair, como diz o ditado, né? Muito maior é a queda, porque quando a empresa pequena ela está crescendo, uma small cap, por exemplo, ela tem muito espaço para crescer, consequentemente muito espaço para errar. Então, quando a empresa tem espaço para errar, ela aprende muito mais. Uma empresa grande, ela não tem espaço para errar. Se ela comete um erro lá no topo, isso vai reverberar pelo futuro dela um bom tempo, para até ela conseguir limpar isso aí, esse nome dela, essa mancha, essa falta de credibilidade que ela vai perder, porque tudo que ela pode fazer é referência. Você pegar um setor perene, é interessante a gente investir em setores perenes, mas esse é a contrapartida do setor perene, porque por mais que ele seja provado pelo tempo, qualquer erro que ele cometer, seja em qualquer momento, ele pode não chegar, vamos supor, à ruína, mas ele pode passar um bom tempo aí de recuperação, como tem acontecido com algumas empresas aí da Bolsa, que por erros
simplesmente um erro operacional, um erro de fala de um presidente, acaba aí passando por períodos aí grandes de recuperação e entrando até em recuperação judicial, entre outros problemas aí. Pois é, então, visto isso, né, o que podemos dizer? Falar um pouco dos setores, né? Vamos tentar exemplificar um pouco para o pessoal poder entender. Qual seria o setor, assim, digamos que você pode dizer, no Brasil, né, o mais perene? Eu creio que seria o setor financeiro, porque a gente não... Principalmente os bancões, os maiores, né? A gente não está dizendo, igual ele falou, a small caps, né? Aquelas fintechs, né? Que são bancos digitais. Bancos digitais são uma coisa. Mas os bancões, que é, por exemplo, o mais antigo, é o Banco do Brasil, temos o Itaú, o Bradesco, né? São bancos grandes, que eles são realmente perenes, já tem muito tempo no mercado. Tudo que você procurar, você vai conseguir achar muito sobre a história deles, como eles vieram, claro. Tem os períodos de queda? Tem, que a gente pode ter um exemplo. O Banco do Brasil ali em meados de 2015, 2016, ele estava, se você for olhar, ele estava a R$12 a cota. Isso. Hoje em dia ele está a 40. Exato. Então, tem as oscilações? Tem, mas ele não chega a ponto de quebrar, né? Você consegue acompanhar o histórico dele. O que faz um banco lucrar? É juros. O banco lucra através de juros. Ele faz um empréstimo, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, pega ali os juros ali do empréstimo. Cartão de crédito, coloca ali uma anuidade, faz uma proteção, segura o negócio e recebe. E passa no cartão, apertou a fatura, ele vai lá, olha, a gente parcela aqui para você. E é juros, ele vive disso, ele precisa desses valores para poder oferir lucro. No final das contas, quem tem mais clientes sempre vai ter mais pessoas pagando juros. Então, mais lucratividade. Bom, além do setor financeiro, nós temos o setor de utilidade pública. O que seria o setor de utilidade pública? São energia, água, esgoto, esse tipo de coisa. Porque são setores perentes por qual motivo, né? Nós podemos observar. Hoje em dia, ninguém vive sem energia. Me diga qual lugar do planeta, eu acho que vai ter algum lugar, mas qual lugar você vai passar e não tem um pingo de energia? Tem umas tribos aborígenes. Deve ter alguma coisa assim no meio da... Mas se você chegar até nas aldeias, tem energia elétrica, tem internet, tem tudo. Pois então, se você observar, é um setor que antigamente era um setor que não era exclusivo para você, para quem tinha, o pessoal da alta sociedade. Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa tem, entendeu? Você passa em qualquer lugar, é alguém mexendo no celularzinho. Por mais que no Brasil, quando você falou aí a questão do saneamento, né? Esgoto, não são todos... é um pouco mais complicado. Mas nas grandes... não consegue atender. Exato, mas nas grandes cidades tem, né? Pelo menos a gente sabe que nas grandes cidades tem. E isso aí torna um setor perene, porque utilidade pública, já está dizendo, é algo que é de necessidade da população. Isso, exato. Então se torna um setor perene, né? Energia, você vai ter diversas empresas. Tanto as que são transmissoras, né, de energia, como as que são produtoras de energia, certo? E são boas empresas, assim, né, detalhadamente, pagadores de dividendos, né? Ajuda, como elas, feitos os bancos que lucram muito com juros, né? As empresas de energia, queira que não, principalmente as de transmissão, elas têm mais lucro do que despesa. Né? Exato. É um fato, porque ela só está fazendo o serviço de transmissão. O que são de produção não, né? Tem aquele pessoal que rouba aqueles fios, né? De cobre. Que aí dá uma despesa, né? São as verdadeiras facções aí que roubam os fios aí, as empresas tem uns prejuízos, mas enfim, né? Perto do que ela ganha, assim, sabemos que não vai interferir em tanto, né? Pensando no setor de utilidades públicas, além da energia, vai ter o saneamento básico. O que seria o saneamento básico, né? Seria a questão de água encanada, levada até as residências, que nas grandes cidades e também nas pequenas cidades tem alguns lugares que a gente conhece, né? Pelo menos aqui na região que moramos, a gente sabe que tem lugares que a água não chega até lá, mas, né, é um processo gradativo. Conforme a população vai aumentando, vai sendo chegado. Como também a questão do esgoto, né? Que a parte do saneamento básico é água e esgoto, que nas grandes cidades, principalmente nelas, não falta. É porque assim, imagine que você tem internet na sua casa. Aí você não está gostando da sua internet, ela está meio lenta, eu quero cancelar a minha internet. Você liga lá, cancela sua internet, tchau, acabou. Travou. Acabou a internet.
Você espera um dia, 2 dias, 4 dias, até chegar a nova internet, 5, 6 dias, espera a água. A água é uma coisa que você não tem como chegar em casa, vou tomar um banho, eita, cadê? Então não dá pra ficar sem água. Não dá. Por isso que é um setor que, tipo, ele não para de receber recursos, porque sempre tem alguém pagando ali para ter água. É água e energia, é o que a gente não consegue ficar sem. Não consegue. Que aí você deu exemplo da internet, tem o setor de telecomunicações. Que no caso do setor de telecomunicações é o quê? Internet, telefone, isso aí a pessoa hoje em dia, queira que não, ainda consegue passar um tempo. Passar um tempo sem ficar. Depende das pessoas. Depende. Se for empresa, por exemplo. Se for empresa... Se a empresa parar... Parou a internet e parou tudo. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então a gente atende várias pessoas de tecnologia. Se uma pessoa que recebe nossos serviços não receber aquele serviço naquele momento, lá para e começa a cobrança e passou 1 minuto, e 2 minutos, e 3, e meia hora, e os caras já a ponto de cancelar o contrato. E não é nem só, você está falando de uma pessoa, imagina ainda quando ocorre uma queda de internet, porque como é tecnologia, ela depende do contato que o pessoal faz com você pela internet. Exato. Ou por telefone. Cai um sinal desse, interfere em tudo. Então esse já é mais um setor. Exatamente. O setor de telecomunicações, que a gente conhece muito bem, né? Que tem nossas empresas aí, Oi, TIM, Claro, Vivo e entre outras aí. Tudo isso com essa atualização que vemos que tudo você faz hoje por um aparelho em si, nós temos aqueles que são dos setores que são cíclicos, né? Nós temos o quê? O comércio, que é onde entra todo o varejo, não é isso? Exato. A parte de transportes aéreos, a parte de hotelaria. Que já são basicamente interligadas, uma depende da outra ali. Então você vai ter um exemplo muito bom. Essa parte dos que são cíclicos, com essa pandemia, né? Nós tivemos uma queda gigantesca, principalmente na parte de aérea, viagens. E agora nós estamos sentindo, pelo fato da Selic alta, o comércio, que diminui a compra. Então, se diminui a compra, diminui de certa forma o ganho dessas empresas. Não é isso? O lucro cai, porque as pessoas estão pensando em outras necessidades. Porque quando o produto de necessidade básica, por exemplo, o setor de alimentos, que é um setor não cíclico, ele começa a subir de preço, automaticamente as pessoas, em vez de comprar um produto, um bem ou um serviço, o cara vai lá no alimento. Porque o alimento é o primário da pessoa. Exatamente. Você pensa 2 vezes antes de gastar com qualquer besteira, né? Você vai procurar aquilo que é necessidade realmente, para depois gastar com aqueles bens que você quer de momento, que você só vai usar e deixar para lá. Então, os que são cíclicos são isso. É ciclo, já está dizendo. A cada momento vai ter um momento que vai estar em baixa, não vai ter aquela rotatividade tão grande, pessoal. Ou seja, se você investe num setor desse, você vai sentir a pancada, porque você vai passar muito tempo lateralizado. Por quê? Ele vai dar uma queda e vai ficar para daí, muito à frente, começar a ter um ganho pequeno. Vai estar atrelado à necessidade, basicamente. Então, se eu tenho necessidade de comprar aquilo ali naquele momento, eu vou ver, eu não preciso comprar uma bolsa da Gucci agora. Eu vou comprar a bolsa da Gucci agora porque está na moda. Aí o pessoal começa a usar outra marca, aí pronto, aí vai para outra marca. Aí o setor ele fica assim, fica um brigando com o outro para ver quem faz a melhor campanha e conseguir entregar aquele produto ali num preço que ele consiga lucrar mais. E uma coisa que interfere, pronto, já vamos entrando já em outros setores, tá? Isso que a gente está falando aí é dos setores não cíclicos que entra o comércio. E o que agrava muitas vezes o preço dessas coisas? Já é a questão dos setores das commodities, que podemos exemplificar, que a gente vê muito a questão do petróleo, que o petróleo interfere em gasolina, álcool, diesel, que isso aí interfere em quê? Nos fretes. Aumentou o preço do petróleo, aumenta o preço do frete, automaticamente esse frete, o preço, ele é jogado no preço das mercadorias. Porque não tem como, se ele faz um frete X valor, se ele gasta, vamos supor, um caminhoneiro, ele gastava ali em 2020, ele gasta a mesma quantidade de óleo, na realidade, né? Ele vai gastar a mesma quantidade, o que vai mudar é o valor. É o valor. Aí se ele gastava ali em 2020 10 mil reais de combustível,
Agora ele está gastando lá quase 20 mil, que está quase o dobro do valor. Então né? isso ele vai jogar no frete. Então automaticamente vai para o frete, porque ele não tem como fazer aquilo de graça. Até porque o caminhão dele precisa de peça nova, às vezes o caminhão é financiado, a carreta dele é financiada, tem que trocar pneu, enfim, uma gama de coisas, e ele tem que ter o lucro dele para ele poder sobreviver. Né? Às vezes o lucro, o frete é tão caro, mas tipo, a compra no final, o que sobra para ele é tão pouquinho, só dá para ele continuar se mantendo ali muitas vezes. Pois é, e ó, dito isso, ele ainda meteu aí no meio. Você pode observar, o caminhão é financiado, tem os juros leva ao banco. Ao banco, e o banco está no setor financeiro. Às vezes, assim, o bom da gente estar ligado no quesito macroeconomia dos setores é entender justamente isso. Quando a gente investe, por exemplo, no setor de commodities, em petróleo, nos grãos, isso vai interferir no pensamento que eu vou ter. Se eu estou investindo, eu tenho que acompanhar. Eu estou investindo nesse setor. Então, investir em bolsa, em ações, em setores, é você acompanhar esses resultados, essas ações. O que acontece no meio internacional vai repercutir também lá na sua cotação, na cotação do dólar, na cotação do trigo, na cotação do petróleo, porque tudo que acontece ali, queira ou não, está interligado. E essa questão dos setores você tem que entender, você também não precisa ser o expert, né? Você precisa entender quais são os setores para você poder diversificar a sua carteira. Você escolher, não precisa você também só escolher uma empresa e meter todo o dinheiro lá, porque aí você fica refém daquela empresa. Você escolhe um de cada setor, desses setores perenes, que é mais viável para você, né? Você vai procurar principalmente empresas que você conheça, porque não tem aquelas que você conhece de vista, que você já viu alguma coisa, você começa a pesquisar um pouco sobre ela, sobre qual setor que ela atua. Sendo perene, você vai comprando gradativamente, também não compra tudo de uma vez, porque você nunca vai dar o tiro certeiro, de acertar o ponto que ela está lá embaixo e ter aquele ganho gigantesco, né? Por isso que é bom você fazer aqueles aportes mensais, escolhe as empresas e vai acompanhando ela, vai fazendo aquele aporte, se você tiver, podemos dizer assim, R$500 por mês que você vai fazer aporte, você já diversificou em 5 setores, né? Uma empresa de cada setor. Você vai aportando um pouco em cada empresa, porque aí você vai ver que ao longo do tempo, que é igual a gente estava conversando aqui antes, ao longo do tempo você vai ver o crescimento, você vai acompanhar o crescimento, tanto na questão patrimonial, quanto na questão dos dividendos recebidos. Porque o bom desses setores perenes é que ele vai ter o foco que a gente investe nisso, né? Para ter dividendos. Não só para ter um patrimônio grande, porque só ter patrimônio não tá um grande não vai estar gerando muito. Então a gente quer gerar. Tem um pensamento. Na realidade, quem falou isso foi o Barsi, né? O Barsi é o maior investidor do Brasil. Ele falou um negócio interessante. Ele disse que o patrimônio ele alimenta o ego, mas ele não bota comida na mesa. Exatamente. O que bota comida na mesa é o dividendo. Por mais que você tenha um patrimônio gigantesco lá, multimilionário, se aquele patrimônio multimilionário não está te trazendo uma renda mensal, uma coisa que você possa contar, está se tornando mais um passivo do que um ativo. Exatamente. Bom, feito isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco que a gente quis passar relativo a alguns setores, né? Alguns setores principais, porque são 11 setores, salvo engano, da Bolsa. Então, a gente tentou passar sobre alguns para vocês entenderem, né, o quão importante eles são, como analisar um pouco deles. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui, do que a gente tratou. Se vocês quiserem saber algo mais, que a gente foque em algum setor, para poder passar destrinchado mesmo sobre aquele setor, deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo especialmente sobre isso. E isso é tudo, pessoal. Então, se você gostou, compartilha, curte, manda para os amigos, deixa teu comentário aí de uma parte que você achou interessante, que a gente aborda mais para frente.